Bom, primeira coisa, uma curiosidadezinha sobre o nosso Sol, né? Ele é uma estrela pequena e fria. Sim. Ué, mas o nosso Sol é quente pra caramba, tal. É. Mas só que existem outras estrelas muito maiores que o nosso Sol, tá? E muito mais quentes que o nosso Sol. Que é uma boa, né? Para a posição onde a Terra está. Porque se ele fosse, por exemplo, uma estrela que emite no espectro azul, né? Todo mundo sabe que quando nós falamos de cores, vermelho, né, parece ser a cor mais quente. Mas quando nós falamos de física, azul é a cor mais quente. Então, uma estrela que emite muito no comprimento azul, tá? Então ela tem uma temperatura de milhões de graus de superfície. E a Terra não poderia existir, né, do lado de uma estrela dessa. E essas estrelas que são muito grandes e muito quentes, elas têm uma vida muito menor do que o nosso Sol. Aí tem uma vida muito menor ainda do que uma anã branca, por exemplo. A uma anã branca ela pode existir 100 bilhões de anos. Tá? E o nosso Sol ele está na metade da sua vida praticamente. Então, aí com isso, né, essa é a primeira curiosidade. Aí depois, o Sol é uma bola de fogo, né? Todo mundo fala, né? O Sol é uma bola de fogo e tal. Não, não é uma bola de fogo. Tá? Na verdade, o Sol ele é um plasma. Tá? O que é o plasma? O plasma seria um quarto estado da matéria de um gás ionizado a grandes temperaturas. Tá? Então, na verdade, o Sol ele não é uma bola de fogo. Tá? Composição do nosso Sol. Aí que a brincadeira começa a ficar legal. Tá? A composição do nosso Sol. Por quê? É muito importante a gente saber qual é a composição do Sol. Primeiro pela curiosidade científica, e segundo que nós percebemos um padrão em todas as estrelas. Se mesmo aquela estrela estando lá na casa do chapéu, né, a gente consegue saber como é que é. Só que esses estudos da luz solar, né, isso aí começou há muito tempo. Começou, né, com esse camarada aqui, ó, né, o nosso, eu gosto de chamar ele de Newton, né? Opa, hoje eu dei lá da previsão do tempo, eu tô com o slide passando mais rápido que devia. Mas não liga não, a gente vai. Então, o Newton, né, o Sir Isaac Newton, demonstrou entre 1665 e 1666 que a luz branca, né, como ela é do Sol, inclusive, pessoal, o Sol é branco, não amarelo, tá? Ele é amarelo por causa da atmosfera. Quando passa por um prisma, ela se decompõe em diferentes cores, né, formando o espectro do arco-íris. Isso aqui, tá? Que nós estamos vendo, né, agora na tela. Então, a luz da estrela ou do Sol, qualquer estrela, passa por um prisma e se decompõe, né, nas cores, né? No caso, a luz branca solar, se decompõe nisso daí. E em 1802, tá, um físico, um cara que era tudo, era físico, químico, médico, que antigamente tinha muitos isso, né? Então, chamado William Hyde, ele usou o índice de refração da luz atravessando, né, uma substância para testar, por exemplo, purezas de óleos e substâncias. E ele observou que passando pela luz solar por uma fenda, né, por um prisma, isso aparecia linhas escuras no espectro. Tá? Então, mais ou menos essas linhas. Então, você vê aqui: o vermelho, linha escura; verde, linha escura; amarelo, linha escura; azul, linha escura. Então, o que acontece? Essas linhas escuras, né, que ele interpretou erroneamente como limite das cores na época, ele desenvolveu um método que era comercialmente viável para separar, por exemplo, platina, né, do minério. Então, ele descobriu, assim, por acidente, um metal branco, né, como platina, que era o paládio. Né, isso foi em 1802. E depois descobriu o ródio também, né, outros metais. Só que essas linhas, na imagem da fenda, por exemplo, de um espectrógrafo, diferentes comprimentos de ondas. Tá? Então, cada linha dessas são diferentes comprimentos de onda. Lembrando que a luz vermelha ela não é monocromática do Sol, né? Como muitos terraplanistas gostam de falar, né, da luz, né? Acham que a lei de Snell, não sei o que, a gente já sabe o que você está falando, né, Edu? Que fala muito da lei de Snell, só que eles esquecem que a luz, né, ela não é monocromática. Então,
você tem vários comprimentos de onda, desvio diferente. Mas ok. Então, as linhas são essas imagens, e em 1820, o fabricante de instrumentos de vidros, que ele fabricava lentes, prismas, microscópio, telescópios, um cara chamado Joseph Richt von Fraunhofer. Eu decorei essa porcaria, esse nome, só por causa da live, tá? Porque ele é conhecido como espectro de Fraunhofer. Né? Ele é o inventor que nasceu em Munique, tal, e naquela época ele conseguiu, né, contar 574 linhas escuras no espectro solar, as chamadas linhas de Fraunhofer, que dessas, né, para, assim, só para vocês terem uma ideia, ele deu esse nome e começou a dar algumas classificações, A, B, C, tal, isso aí, que o A começa no vermelho e por aí vai. Só que aí depois, né, começamos a ver o seguinte, que Fraunhofer também observou que essas linhas no espectro solares, tanto das estrelas, por exemplo, de Sirius, Castor, Polaris, Betelgeuse, que é famosa, e outras mais, na verdade, né, o que ele utilizava? Essas linhas do espectro solar para calibrar instrumentos dele, né, que eram os vidros e prismas. Só que ele era muita boa qualidade. E com isso, ele começou a ver pequenas variações na mistura de quartzo, né, ou seja, óxido de silício, né, do óxido de cálcio, carbonatos, sódios, tal, e nessa composição do vidro, que era basicamente silício, mas começava a haver algumas variações. E aí ele começou a descobrir o seguinte, que cada linha dessa representava um elemento aqui. Então, por exemplo, a 7.594 é oxigênio, que na parte do vermelho. Aí, mas você também tem parte do oxigênio na linha B, que é amarelado. Então, cada tom que ia aparecendo... Oh, rapaz, volta. Cada tom que ia aparecendo, por exemplo, você tem linhas do hidrogênio que são amarelados, linhas do sódio que são amarelados, só que cada tipo de elemento, dependendo de como ele se apresenta, por exemplo, ferro e tal, você tem um tom de amarelo. E isso se dá justamente porque por causa das cores, elas se dão a nível atômico, tá? Então, sabe aqueles saltos que o elétron dá, tal? Então, isso daqui que se dá, né? Que se dá a cor. Que quando o elétron ganha energia, ele perde para voltar à camada de valência anterior e libera um fóton, e dependendo da intensidade desse fóton, ele pode ser dentro da faixa visível e liberar a cor, tá? Aí o que acontece de... Rapaz, esses slides hoje comigo estão passando sem querer. Então, o que acontece? Uma coisa muito interessante, né? Ele usou essa apresentação desses resultados, ele apresentou na Academia de Ciências da Bavária. Foi eleito, né, membro, ministrou aulas, tal. Só que, infelizmente, ele morreu aos 39 anos. Tá? Por quê? Por causa que, na época, todos esses inventores de vidros, eles morriam por causa dos vapores pesados, né? Que lá nesse troço. Agora tá aqui, ó, o espectro de Fraunhofer, né? Só que 40 anos depois também teve um cara chamado Gustav Kirchhoff, que ele fala o seguinte, que todo bom absorvedor de luz, ele também é um bom emissor, tá? Então, por exemplo, em 1814, Fraunhofer mediu 574 linhas pretas de radiação, né, do composto solar, por todas as cores do arco-íris. Tá? Então, isso daí também é muito visto na espectroscopia moderna. Né? Se o professor Vergetorix está aí, ele vai poder depois falar com maior propriedade do que eu, que isso aí tem muito a ver com a química. Agora, por todas essas cores da espectroscopia e tal, a gente acaba vendo que por que há tantas linhas de emissão no espectro solar? Todo elemento químico da tabela periódica presente na Terra também estão presentes na superfície do Sol. Todos, a não ser os criados pelo homem. Tá? Então, aquela coisinha é o seguinte, que se eles estão presentes no Sol, na chamada atmosfera, na fotosfera solar, por isso que a gente enxerga isso, né, que é uma camada fotosfera, todos esses elementos também, e todos os isótopos estáveis ou não estáveis. Por isso que existe... Ah, mas o ferro tem amarelo, mas você tem variação de ferro. Sim, por quê? Porque você tem
variações nos isótopos. Então, por exemplo, cada elemento químico tem isótopo. Então, essas propriedades nucleares, que dependem muito do número de prótons, ou seja, por exemplo, o ferro 56, que são 26 prótons e 30 nêutrons, né? Então, existem vários tipos de ferro 54, ferro 55, ferro 56, até ferro 60, e cada um desses elementos emite e absorve num comprimento de onda próprio. Então, além disso, né, vamos chamar assim, esse forno solar, os átomos eles estão ionizados. E cada íon de ferro 1, ferro 2, ferro 3, tal, ele representa uma espécie química diferente, de carga elétrica diferente, né, e podem gerar traços, esses raios de absorção diferentes. Então, como é que a gente sabe que isso aí existe no Sol? Porque nós fizemos experiência aqui na Terra. Nós temos, quem é da química já fez muito aquele negócio chamado ensaio de chamas. Então, cada elemento ele tem, né, uma cor própria. Tá? Ele tem uma cor própria que vai determinar qual é o espectro de emissão e o espectro de absorção dele. Tá certo? Então, pessoal, nisso daí, nós sabemos que o Sol ele é composto basicamente por hidrogênio, como todas as estrelas, né, que temos praticamente todas as estrelas que tem no universo, a sua grande maioria, claro, tem estrela de nêutrons, tá, e outras coisas, né, muitas estrelas que já estão na base do hélio. Nós temos boa parte do Sol com hélio, e o resto é toda aquela base da tabela periódica. Existe oxigênio no Sol, inclusive na superfície solar. Só que o oxigênio ele está num estado tão excitado que ele não forma molécula. Ele não forma molécula de oxigênio, ele está na forma atômica. Tá? Então, isso daí, por exemplo, é por isso que nós sabemos com certeza qual é a forma e com que tem, né, cada estrela é composta, justamente pelas cores que ela emite e que ela absorve. Tá? Essas linhas de absorção, ou seja, esses troços pretinhos aqui, representam a linha de absorção de cada elemento que tem na estrela. Tá certo? Então, vamos lá, vamos passar. Aqui, né, nós já vamos ver a distribuição espectral da nossa luz solar. Então, cada elemento, né, tem uma série de linhas de espectro no eletromagnético. Então, esse espectro da radiação emitido pelo elemento não é contínuo. Muitas vezes, essas linhas representam elementos químicos e suas assinaturas. Agora, se nós olharmos aqui o nosso Sol, nós podemos ver que ele tem um pico no verde. Tá? Ele tem um pico no verde na fotosfera. Então, o que acontece? Você tem, né, um pouco aqui abaixo, né, no vermelho escuro, um pico no verde e o azul. Azul e até, né, o roxinho, né? Lá para comendo de ondas menores. E aqui que eu vou tirar um sarro com o pessoal da Terra plana. Tá? Por quê? Eles não falam que o Sol ele é 2.000 e poucos graus, algo em torno disso, né? O Sol está muito perto. Se o Sol tivesse essa temperatura, tá? O pico de emissão dele, a cor dele seria vermelho escuro. Não seria nunca branco, ele seria na cor do vermelho escuro. Então, meus amigos, vocês que acham que a Terra é plana, o nosso Sol, ele diz que não é, não preciso aplicar a Deus a gravidade, tá? O nosso Sol, ele vai mostrar por experiências feitas na Terra, tá? Que nós sabemos quais são os elementos das estrelas, e só pelo espectro de emissão nós sabemos qual é a sua temperatura naquela camada de emissão. E a temperatura do Sol, a gente calcula através disso aqui, ó, chamada lei de Wien, que relaciona a temperatura de um corpo com a faixa de radiação na qual ele emite. No caso, o quê? Onde lambda é o comprimento de onda, né? Se a gente aprendeu lá no ensino médio, T é temperatura e B é a constante de Wien. Então, aqui nós vemos o quê? É sempre o pico de emissão. Ele vai dar sempre o pico, né, de um comprimento de onda. Então, quando nós temos a temperatura da fotosfera solar, então nós podemos aproximadamente 6.000 kelvins. Por quê? Porque a gente sabe qual é o pico de emissão solar.
Então, a gente calculando isso aqui, nós vemos em torno de 483 nanômetros. E isso aqui, 483 nanômetros, ele está no espectro verde. O pico de emissão solar, ele é no verde. Apesar de que, né, a luz solar é uma luz branca, né, o pico de emissão é no verde. E aí, quando nós pegamos aqui, mais uma vez, né, o nosso Sol não pode ter 2.000 graus, não pode ter nem 3.000 graus, porque aqui do lado, tá, é uma lei, é a chamada lei de Planck, tá? Que é aquela lei da física quântica, que é emissão e absorção lá de corpo negro e tal. Ok, corpo negro é um corpo hipotético, mas a curva, se nós olharmos aqui na esquerda, né, aqui, ó, o Sol, ele não é uma linha contínua. A lei de Planck mas a gente sabe que o pico está aqui em torno de 5.500 kelvins, que mais 273 dá quase 6.000 graus Celsius. E agora, então, se o Sol, né, tivesse na temperatura que eles queriam, ele iria emitir abaixo de 3.500, ou seja, ele estaria uma emissão no vermelho muito escuro, quiçá infravermelho. Então, muitas vezes, né, o terraplanista, se ele quiser encher o saco com isso, o Sol já mata a vida dele. Por quê? Se o Sol tivesse essa temperatura, você não veria o Sol. Tá? Que a gente não tem a capacidade de enxergar no infravermelho. Tá tudo certo aí, professor Edu? Alguma colocação? Desmontar aqui. Tudo tranquilo. Aqui tá tranquilo. Tem duas perguntas aqui. Você quer responder depois ou quer responder agora? Depende, porque você... A gente responde depois, então. Uma é do conspiração. No final? Isso, no final a gente responde. Galera, okay. Quem tiver pergunta, vai colocando aqui que a gente responde no final. Tá bom? Mas podem fazer pergunta à vontade aí. Tá? Beleza, então vamos lá. Uma outra coisa do nosso Sol, que ele possui 99,85% da massa do nosso sistema solar. Tá? Ou seja, ele é o camarada, né, que realmente é o sistema solar, né? Porque ele que tem quase aqui, você não pode falar 100%, né? Mas é quase 100%. Então você tem Júpiter, que é um planeta gigantesco, olha aí perto do Sol. A Terra é um pontinho do lado do Sol. A Terra é um negócio miudinho do lado do Sol. Entendeu? É complicado. Mas o Sol também tem um grande volume, tem uma densidade, né, diferente, então não vamos entrar muito nessa situação. Camadas do nosso Sol. Tá? As camadas do Sol, nós temos o seguinte: nós temos o núcleo, tá? Que é a parte mais interna. Nós temos o quê? A zona de radiação. Nós temos a zona de convecção, a coroa, a fotosfera e a cromosfera. Tá? Vamos falar rapidamente um pouquinho dessas camadas, né, que é o seguinte: o núcleo, que é a parte mais interna, é onde a energia do Sol é gerada através das reações termonucleares. E que acontece a cada segundo. Essa energia demora, só para você ter uma ideia, cada fóton, ou seja, cada unidade de energia produzida no núcleo, estima-se que ela demora cerca de 1 milhão de anos para chegar à sua superfície. Ou seja, porra, se você, 1 milhão. Se você tomar o Sol naquela hora do dia, né, aquele Sol que você está pegando lá de manhã, aquele fóton que você está absorvendo, ele demora 8 minutos para chegar até a Terra, mais ou menos. Mas ele foi produzido há 1 milhão de anos atrás. Isso porque o Sol é uma estrela pequena. Isso que o Sol é uma estrela pequena. Então esse fóton, ele demora, ele é absorvido, emitido, ele demora tanto para sair que leva aproximadamente 1 milhão de anos. E só para você ter uma ideia, também, uma coisa interessante, que o nosso Sol, tá? Ele é uma estrela que ele não tem massa suficiente para produzir fusão espontânea assim. Aí eu falei, caramba, então como é que ele funciona como fusão? Por causa de uma coisa, um negócio, né, que sabe como a coisa acontece assim esporadicamente, né? Mas ela acontece, né? Existe uma massa tão grande de hidrogênio no Sol, tá? Que o Sol, ele acaba de vez em quando fazendo fusão. Só que esse Sol, tá? Essa massa, ela é tão grande que às vezes ele faz a fusão dos prótons lá, formando
outros elementos, formando elementos radioativos. Isso daí, cara, ele é uma coisa esporádica no Sol. Tá? Só que, apesar de ser esporádica, acontece sempre, porque é muita massa. Entendi. Tá? E o nome desse fenômeno chama-se tunelamento quântico. Quem quiser pode procurar aí que só vê. Chama-se tunelamento quântico. Mesma fusão do hidrogênio em hélio. Exatamente. E depois é a fusão do hélio em outros... Na verdade, a fusão do hidrogênio não é só em hélio. Tá? Ele tem a fusão em deutério, tem a fusão em trítio. Tá? Algumas dessas fusões formam trítio, deutério, outras hélio. Aí depois do hélio você tem a fusão do carbono, do lítio, do oxigênio, tá? E por aí vai. Tá? E cada vez mais a estrela ela vai perdendo calor e ela vai aumentando. Tá? Sim. Então vamos lá. Aí também você tem a zona de radiação, que também é chamada camada radiativa, que é interna à fotosfera, onde a energia é difundida através da radiação, né, do núcleo. Né? E essa camada do Sol pode levar mais de 100 mil anos, né? Ou seja, essa energia pode levar mais de 100 mil anos nessa camada. Tá? A zona de convecção, né, também chamada, que ela pode chamar até de zona convectiva também, mas eu gosto de chamar sempre zona de convecção, é a camada interna da fotosfera, que envolve a zona radiativa, e nela a energia também é difundida por quê? Por convecção, ou seja, aqui a energia ela é transporte de massa, né, por transporte de calor. Então, é o quê? É movimentação de moléculas de gás. Ou seja, aqui nós já estamos falando mais nos gases do Sol, tá? Você tem a fotosfera, que é a camada que nós enxergamos, que é ela que emite a luz solar. Tá? Ela tem aproximadamente 500 quilômetros de espessura, e nessa camada elas são encontradas as chamadas manchas solares, que está aqui, ó, representado, né, por essas manchinhas pretinhas aqui. Então, as manchas solares, elas nada mais são do que atividades, né, de campo eletromagnético nessa camada. E nós enxergamos, e é aqui que nós damos as atividades solares. Por exemplo, aquele ciclo de manchas solares a cada 11 anos e outras mais, né, que tem alteração também no campo magnético solar da mancha. E a parte central da fotosfera, né, que é chamada de umbra, que é uma parte mais escura, ela é o quê? Ela circunda a chamada penumbra, apesar, né, só para vocês terem uma ideia, né, que é chamada mais clara, mas que umbra e penumbra, para a gente aqui é sombra, né, mesmo, né? Então, mas no Sol não tem sombra, né, por favor. E a outra, um pouco mais externa, é a cromosfera. É uma camada que tem 10 mil quilômetros mais ou menos de espessura. Ela é extremamente rarefeita, tá? E, no caso, em relação até à fotosfera, ela é avermelhada e fica visível em eclipses. Então, quando nós vemos um eclipse, o que nós vemos é a cromosfera. Por quê? Porque ela é muito mais tênue. A gente não consegue estudar muito bem a cromosfera sem uma oclusão. Por quê? Porque a luminosidade da fotosfera é muito alta. Aí a gente não enxerga a cromosfera. Tá? E temos a coroa, né, que é essa parte mais externa, também chamada, né, de corona, mas só que hoje em dia se chamar de corona as pessoas se assustam, né? Não pode chamar mais a coroa de corona. E é uma camada mais extensa, mais rarefeita, mais externa da fotosfera, mais externa do Sol. E dela surgem os ventos solares, que são as correntes de partículas carregadas do Sol, que sopram, né, velocidade, assim, bem baixa, tá? Bem baixa a velocidade. Aproximadamente, vamos dizer assim, 1,5 milhão de quilômetros por hora. Tá? Velocidade baixa, velocidade baixa. Isso nós estamos falando de vento solar, né, sem uma erupção mais forte. Tá? Ela pode até aumentar. Tá? Até o Uno com escada em cima anda mais rápido que isso aí. Exatamente. Né? E exatamente por causa dos ventos solares que o Sol vai perdendo gradativamente sua massa. Pois é, a massa do Sol não é constante. Ele vai perdendo sua massa. Tá? Vamos continuar aqui nessa parte. Então aqui nós temos o nosso Sol, né? E aqui já viu falar que algumas pessoas falam, não, o Sol é habitado, o Sol é oco, né? O Sol é isso. Já viu falar dessas coisas que existem seres que moram no Sol, tal? Então, só que eu falo, né, que o Sol é a nossa casa, tá?
E aí eu falei assim, esse cara tá maluco? O cara virou esse cara? Não ficou maluco. Nós moramos dentro do Sol. Aí o cara falou, mas como é que eu não me queimo? Porque simplesmente nós estamos dentro da heliosfera. Tá? A Terra não tem a sua ionosfera, a sua magnetosfera? O Sol também tem. Tá? Então, o Sol está ali no meio, todos os planetas estão aqui dentro, né, da heliosfera, tá? Onde tem o vento solar tal, e aqui você tem a camada mais externa do Sol, que é a heliopausa, que é onde ela sofre ondas de choque do que? Do sistema do universo, ou seja, da parte extrasolar. Não sei se você já ouviu a história, né, de quando a Voyager 1 saiu do sistema solar, começou a pitar, né, que ela começou a receber raios cósmicos pra caramba, radiação pra caramba. Então, é essa heliosfera que faz com que menos radiação cósmica galáctica, ou seja, esses raios cósmicos galácticos de alta energia, entrem no meio intrasolar, ajudando até a proteger a vida na Terra. Tá? Essa heliosfera nos impede de um bombardeamento gigante de partículas, né, de alta energia. E essas partículas de alta energia, elas são altamente mutagênicas. Tá? Então, existem períodos da oscilação solar, que vou mostrar aqui para vocês, que mais dessas partículas entram, né, no meio intrasolar do que outros. Depende do quê? Da força da heliosfera, de como ela se comporta. Tá? Então vamos lá. Atividade solar. É aqui que eu vou entrar numa parte que ela é mais do nosso dia a dia, tá? Que é justamente a atividade solar. Só beber uma aguinha aqui que eu tô falando pra caramba. Tranquilo, tranquilo. Então, a atividade solar está muito ligada ao nosso dia a dia e poucas pessoas entendem isso. Por quê? Eu peguei aqui o Sol no final do mês de março, né? No dia 31. Então, esse Sol aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui foi no dia 31 de março de 2020. Aqui foi no 31 de março de 2021. Tá certo? O que acontece? Aqui, pessoal, o Sol ele está mostrando que em 2020, tá, onde tivemos uma das maiores baixas solares do último século, tá, que desde 1913 nós não tínhamos um Sol tão baixo em termos de atividade. E o que controla isso? Tá? O que controla isso é o chamado ciclo de manchas solares. E como é que a gente consegue enxergar isso nessas imagens? Esses pontos aqui, ó, mais claros na superfície do Sol, tá? Isso daqui determina uma mancha solar nesse espectro. Essa parte mais escura aqui na superfície são chamados buracos coronais. E quanto maior for a quantidade de buraco coronal, menor é a atividade solar. Por quê? A mancha solar ela faz o seguinte: o campo magnético do Sol ele faz a reconexão magnética e a partir do momento quando ele se encosta, ela pode fazer a erupção solar. Então, durante esse plasma, ele se aquece mais em relação a outros, justamente por quê? Porque esse fluxo, em vez de sair do Sol, por exemplo, nesse buraco coronal, que ele é mais preto, o fluxo solar ele sai da estrela. Então, ela perde energia. Já na mancha solar, não, ele se reconecta. Então, a partir do que ele se reconecta, ele aumenta o fluxo de energia. Então, ele parece mais brilhante nesse espectro. Tá? Então, aqui nós mostramos que em 2021 o Sol está um pouco mais ativo que em 2020. E podemos ver aqui o seguinte, ó. Na próxima, em 2019. 2019 tá, foi o ano recorde de dias sem manchas solares. Tá? 2019 foi um ano recorde de dias sem manchas solares. Então, olha a quantidade de buraco coronal, você não tinha uma mancha solar, e olha o mesmo dia 2 anos depois. Agora, pasme, em relação a 2019, 2020 está com uma atividade mais alta. Agora, olha em relação a 2015.
como essa questão do ciclo. Então, 2015, cada mancha, cada isso aqui, ó, mais brilhante, você tinha também, já estava decaindo o ciclo, ó, você tinha buracos coronais grandes, mas você tinha o quê? Muita atividade de manchas no meio do Sol. Tá? Olha só, várias manchas solares. E agora, olha em 2012. Olha o Sol em 2012. Olha a diferença de atividade. Então, cara, a gente vê que o Sol ele passa por períodos de máxima atividade e menos atividade. E é essa atividade, quando está no máximo, a própria heliosfera do Sol ela está mais forte. Então ela blinda mais, tá? Ela blinda o quê? A entrada de partículas de alta intensidade, de alta energia. Aí, quando você tem um mínimo solar, a maior entrada de partículas de alta energia. Tá certo? Por quê? Justamente por causa dessa atividade. E se você olhar, né? E se você olhar também, ó, em 2001, tá lá, ó. Tudo bem que a imagem é muito menor qualidade, né, por causa do sistema, mas nós podemos ver também o Sol nessas manchas mais brancas. Tudo isso são manchas solares. E nesse dia aqui eram mais de 200 manchas solares. Quanto aqui na normal da nossa estrela aqui nesse dia de 2021 eram 20, 24, 14. Então, mesmo a atividade ainda estando subindo, ela ainda está baixa. Aí agora é para você ver aqui, ó, aquilo que eu falei, ó. 31 de março de 2001 estava assim, 31 de março de 2021, né, o Sol praticamente em branco. 349 manchas solares nesse dia. Tá? E aqui, ó, aqui nenhuma, tá? 349 contra nenhuma. Bom, o que isso provoca? Não sei se vocês já ouviram falar que a aviação civil, tá? Os profissionais de aviação civil, eles são mais propensos, tem mais propensão a câncer, né? Então, isso se deve muito à chamada radiação cósmica secundária, que é a parte de nêutrons, tá? Que quando essa radiação cósmica entra na nossa atmosfera, ela provoca o quê? Ela provoca colisão com a nossa atmosfera que ioniza essas moléculas e arrancam nêutrons. Inclusive, né, o próprio carbono 14 ele é provocado, né, pela colisão, muito dessa colisão dessas radiações cósmicas, tá? Ionizando a molécula de nêutron. Aí agora repara o seguinte, se você olhar no gráfico de cima, tá? Aqui em Honolulu, esse aqui é um gráfico diário, você vê pouca variação. Aqui já é um gráfico mensal, de 30 dias, você vê alguma variação. Agora, quando você passa no gráfico, né, de anos, você vê certinho, ó, um pico e um vale, um pico e um vale. Às vezes o pico está muito em cima, às vezes o vale está muito embaixo. Então isso daqui representa o quê? A atividade solar. Quanto mais alto for esse pico, tá, e mais duradouro ali em cima, nós vemos o quê? Que a atividade do Sol está mais baixa, que está entrando mais radiação cósmica na nossa atmosfera. E isso faz com que, por exemplo, nessa última década, tá, nós estamos vivendo exatamente isso. Um aumento na radiação cósmica, tá, secundária. Quer dizer que está entrando mais, nós estamos tendo contato de mais nêutrons na nossa atmosfera. Aí agora, o seguinte. O nosso Sol, né, ele passa por ciclos em sua longa vida. E assim, né, medida a vida desses ciclos, eles podem variar de alguns anos a milhares de anos. Tá? Então nós temos, por exemplo, o ciclo solar de Schwab, que é o que eu falo bastante, que ele varia aproximadamente de 11 anos, alternando máximos e mínimos. É aquele ciclo das manchas solares. O ciclo de Gleisberg, ou ciclo centenial de Gleisberg, que ele varia em torno de 90 a 80 anos, podendo chegar a 115 anos. Então, todo início de século, existe uma baixa solar que é ligado a esse ciclo de Gleisberg, que potencia o ciclo de Schwab.
Ciclo de Suez ou de Vries, que varia aproximadamente de 150 a 200 anos. O ciclo que eu não me atrevo a pronunciar esse nome, que varia de aproximadamente 2.300 anos. Existe um outro ciclo, tá, que varia de 6.000 anos. Tá? Então, se a gente olhar essa figura aqui, nós vamos ver o seguinte, que aqui foi um mínimo solar bastante profundo, o mínimo de Maunder, mas aqui já começamos a registrar as manchas solares através de olhando, né? Ou seja, principalmente telescópio. Galileu, ele começou a registrar vários aqui para trás. Então, no início do século, mínimo de Dalton, foi um período extremamente frio no hemisfério norte. 1900, um outro mínimo. Inclusive, falam que a pequena era do gelo, na primeira pequena idade do gelo, começou aqui no mínimo de Maunder e terminou em 1900. Né? Então, aqui nós tivemos a maior alta solar dos últimos 4.000 anos. Tá? O século XX foi o século da maior alta solar dos últimos 4.000 anos. E atualmente nós estamos tendo, né, uma decadência de novo no ciclo, onde o ciclo 24 já foi de baixa e o nosso ciclo atual 25 ele promete ser um ciclo bastante de baixa. Tá? Bom, aqui nós temos lá do Royal Observatory, né, da Bélgica, onde nós vemos justamente isso, que ora nós temos um ciclo mais alto, ora nós temos mais baixo. E aqui, ó, sempre no início de século, nós temos uma baixa atividade solar, que é justamente o ciclo de Gleisberg, que ele potencializa o mínimo do ciclo de 11 anos, que é o ciclo de Schwabe. Esse daqui, ó, foi um prognóstico feito, tá, em 2013, só para vocês terem uma ideia. Então já era sabido que os próximos ciclos, né, desde 2018 até 2030, 2040, tá, até 2050 por aí, já é um ciclo de baixa. Agora, quando nós pegamos essa projeção e botamos para 2018, né, então foi a projeção e depois foi atualizado, né? Então bateu certinho com a projeção anterior. A projeção caía, né? A projeção caía e a atualização caiu. Então, atualmente nós estamos aqui. 2020 foi um abismo também no ciclo solar. Temos a projeção de um ciclo pequeno e depois com 2 ciclos bem fracos solares. Tá? Essa são a projeção dos modelos mais recentes. E com isso, nós podemos ver o seguinte, algo interessante. Tá? Analisando a quantidade de nêutrons na atmosfera com o ciclo solar. Então, aqui, ó, lá no final da década de 80, tivemos baixa no ciclo. Baixa no ciclo, tá lá, final da década de 80, início da 90, lá relacionado a um pico de menor entrada, né? Um pico de maior entrada de nêutrons. Quando nós temos um máximo, você tem menor entrada. E aí vai, ó, mínimo, ciclo, máximo de entrada. Máximo de ciclo, mínimo de entrada. Mínimo de ciclo, máximo de entrada. Máximo de ciclo, mínimo de entrada. E agora, né, nesse novo ciclo que nós estamos vivendo, nós estamos tendo outra pico de entrada de radiação de nêutrons, que é altamente mutagênicas. E depois eu posso até dar uma palhinha no final sobre isso. Só que existe também, doutor Edu, uma coisa que eu falo, que existe uma relação entre o ciclo solar e a cobertura de nuvens. Cobertura de nuvens baixas e médias a altas, né, altitudes. Então, quando nós temos... Isso aqui é cobertura de nuvens médias, tá? Nós temos aqui um gráfico de temperatura lá da NOAA, um gráfico de cobertura de nuvens lá do Rádio Cru, tá? Essa cobertura de nuvens, ela é justamente dos trópicos, e aqui embaixo a atividade solar. Então nós vemos o seguinte, que tivemos aqui na década de 80 um aumento de temperatura e tivemos um decréscimo na cobertura de nuvens. E se olharmos aqui, o interessante é que, ó, a temperatura, a cobertura de nuvem cai e a temperatura média dos trópicos aumenta. Isso aí é altamente ligado. Por quê? Porque simplesmente
Quando você tem menos nuvens, você tem maior insolação. E tudo isso aconteceu num ciclo de alta. Depois você tem uma certa estabilidade na temperatura e há uma estabilidade na cobertura de nuvens. Isso daí, pessoal, tem ligação com os raios cósmicos. Maior entrada de raios cósmicos, maior ionização na atmosfera. Maior ionização na atmosfera, você tem a maior quantidade de nuvens baixas. E nuvens baixas, justamente, que é uma coisa interessante, nuvens baixas são aquelas que refletem a luz solar. As nuvens médias a altas, né, são aquelas que retêm a radiação infravermelha. Então, nesse ciclo de máxima, você tem maior quantidade de nuvens altas e menor quantidade de nuvens baixas. E o que aquece a nossa superfície são justamente o quê? A radiação visível, que é onde a nuvem baixa, nuvens de tempestade, que são aquelas nuvens mais grossas, elas agem. Então, muita dessa elevação de temperatura que nós tivemos foi por causa da diminuição da temperatura, da quantidade de nuvem, que de 1980 até os anos 2000 diminuiu 5%. Só que 5% na superfície do planeta, e principalmente de um oceano que tem um albedo, ou seja, uma reflexividade muito baixa, nós temos o seguinte: ele absorve bastante dessa energia na zona eufótica dele e vai liberando muito pouco, né? Porque é uma propriedade física do oceano. Ele demora para aquecer e demora para esfriar. Aí, meus amigos, só para vocês terem uma ideia, essa 5% de diminuição, a nossa superfície absorveu 4 watts por metro quadrado por segundo. Isso só isso já seria o necessário para aumentar a temperatura do planeta em 2 graus Celsius. Tá? Uma outra coisa que está um amigo escreveu esse artigo, que é com relação ao Sol e as correntes marítimas. Isso daí vocês não vão encontrar em grande lugar. Tá? Então, só isso aqui, durante o mínimo solar, né, existem vários mínimos solares, Spur, Mulder, Dalton e outros. A taxa de rotação da Terra foi acelerada. O fluxo principal da corrente do Golfo, né, direcionado para as latitudes menores, e as águas do Ártico penetraram mais no Atlântico Norte. No novo grande mínimo solar, que é o atual, né, as condições devem ser semelhantes. Né, muito provavelmente estamos vendo. Esse artigo foi escrito em 2015. Então você tem o quê? Para você ter uma ideia, o Sol, a variação de máximo e mínimo altera a velocidade de rotação da Terra, justamente por força de maré. Tá? Eu vou explicar isso um pouco mais à frente. Então, quando você está no mínimo solar, águas frias do Ártico descem, e nós temos invernos muito, mas muito rigorosos aqui na Europa e Ásia. E vocês viram isso esse ano acontecer, né? Vem vindo acontecer em 2020, 2019, e justamente você tem grandes oscilações no Ártico, onde há um aumento de pressão no Ártico e se diminui a relação entre a pressão tanto no Ártico quanto nas latitudes mais baixas, e o frio do Ártico sai. Então, além das correntes mais frias, você tem maior propensão de ar gélido. Aí, meus amigos, Europa debaixo de neve. E nós vimos isso acontecer. Tá? Nós estamos vendo isso acontecer. Guardem minhas palavras, isso vai ser recorrente. Europa e Estados Unidos e Canadá. Aí nós vemos o seguinte, que durante os períodos quentes e frios, né, do Atlântico acima, existe uma variabilidade solar. Então, você tem, né, a quantidade, né, de watts por metro quadrado são períodos quentes, mais para cima, e períodos frios mais para baixo, onde chamados mínimos solares. Aí você vê o seguinte, que o principal ciclo solar dos últimos 800 anos, né, sua extensão prevista no futuro. Nos 3 grandes mínimos solares anteriores, o Atlântico Norte e o Ártico experimentaram uma fase mais frias, conhecidas como pequena idade do gelo. Tá? E note-se que os 8 mapas eles mudam com o passar do tempo com a circulação. Então nós temos períodos de máximo solar, onde entra mais água dos trópicos para o Ártico, fazendo com que
a Europa fica um clima mais ameno e uma diminuição no gelo do Ártico e da Groenlândia. E depois você tem o quê? Um registro cíclico da atividade solar, né, entendido como frente no futuro, como linhas pontilhadas, no caso ali, né, que está vendo, que é o quê? Que é esse grande mínimo solar que volta de 2030 a 2050, ele já começou, tá? Então, esse prognóstico, né, do Sol no centro, ele indica, né, realmente um resfriamento futuro contra o aquecimento unidirecional. Tá? Então, é algo que nós já vimos antes, e tudo ligado ao ciclo solar, não com a insolação. A insolação não é o fator preponderante. Aí é que eu quero chegar. Máximo solar, desaceleração da Terra. Por quê? No máximo solar, o Sol dá uma inflada. Tá? Ele aumenta um pouquinho seu volume. Esse pouquinho, ele é capaz de aumentar a força de maré sobre os oceanos. E os oceanos, eles têm total condição de acelerar ou desacelerar a rotação da Terra, principalmente com relação ao quê? À circulação oceânica. Então, se existe alguma forçante externa que desacelera a Terra, as águas que estão nos trópicos, elas tendem a subir para o hemisfério norte ou descer para o hemisfério sul, ou seja, Ártico e Antártica. E a mesma coisa, o oposto acontece quando o mínimo solar, o Sol ele dá uma murchadinha, ou seja, ele diminui pouco, são poucos quilômetros de variação, mas que isso só foi possível medir com equipamentos muito modernos. E com isso, pessoal, o que acontece? Essas pequenas variações do Sol que são do nosso dia a dia, que a gente sente no nosso dia a dia. Isso daí faz com que acelere. E a partir do momento que acelere, porque o oceano ele passa a ter menos atrito com a própria superfície da Terra, você tem o oposto, a deriva das águas mais quentes, ela fica presa ali na costa da África, e você tem uma deriva de costa de águas mais frias. E uma coisa interessante, não sei se vocês se lembram do furacão, né? Se não me engano foi em 2019, um furacão, como é o nome? Esqueci. Bom, lembra uma época que foram 3 furacões seguidos que aconteceram ali na costa da África? Tinham 3 furacões. Então, uma das coisas que combustível para furacão são águas quentes. E a água quente fica aprisionada onde durante o mínimo solar? Aqui, ó, na costa da África, local de gênese do furacão. Gênese de vários furacões. Então, pode escrever o que eu estou falando. Vários furacões irão ter gênese nessa área e intensificar ao longo dessa faixa aqui. E nós vimos isso muito acontecendo. Tá? Agora, esse gráfico aqui... Fala. Thiago, tem algumas opções aqui. Ó. Furacão Barry, Dorian, Humberto, Jerry, Furacão Lorenzo. Não, foi 2019. Eu esqueci o nome 2019? Dele. Foi nome de mulher. Tá. Entendi. Então tá bom. Acho que foi Irma, não sei, eu esqueci o nome dele. Não vou lembrar. Bom, aí que esse furacão ele se intensificou muito rápido nessa zona. Aí, olha só. Esse gráfico aqui é da irradiância solar. Então, nós podemos ver que a irradiância, ela varia mesmo. Então, no período aqui do mínimo de Maunder, tá, ela variou de quê? Deixa eu aumentar aqui. Tá aqui a lupinha. Ela variou de 1363 até, no caso, 1366. Mas poxa, mas são só 3 watts por metro quadrado. Né? Mas esse 3 watts por metro quadrado, ele provocou, né, o mínimo de Maunder. Não foi pela insolação, foi pelo aumento da cobertura de nuvens e a aceleração da Terra, desaceleração, essas coisas relacionadas às correntes marítimas. Mas tá aí, ó, provocou, né, o chamado grande mínimo solar, uma era muito fria na Europa. Depois, essa outra mais baixa aqui foi o chamado mínimo de Dalton, de 1730 a 1830. E isso aqui, ó, foi o ano da Revolução Francesa. Coincidência, né? 1789 a 1799. Professor Edu,
O que aconteceu durante a Revolução Francesa? Revolução Francesa foi um período que o povo passou o quê? Fome. Correto? E foi um período muito frio na Europa. Exatamente. Se não tem pão, que comam brioches. Pois é. Né? Então foi um Exatamente. período muito, muito frio na Europa. E aí o que acontece com o período frio? Tá? Nós temos quebra de lavouras, temos frustrações de lavoura. Inclusive, esse ano, a França decretou uma quebra de lavoura e como se fosse uma emergência alimentar no país, na França e na Alemanha, por causa de uma grande geada que aconteceu semana passada. Devastou campos franceses, devastou campos alemães. E nós vamos ver isso acontecendo depois. Tá? Aí depois desses grandes mínimos. Oi. Thiago, só fazer uma perguntinha assim rápida, Claro, assim, claro. senão eu vou esquecer. Essas variações aí, você está falando dessas variações, mas no hemisfério norte, né? Essas grandes variações de temperatura. Sim. Né? E Sim. aqui no hemisfério sul, ele acompanha mais ou menos também? Ou por causa da questão de ser um hemisfério com mais água e menos terras, etc., essas variações são menores? Então, eu costumo dizer que nós temos 3 planetas diferentes. Tá? Nós temos o planeta hemisfério norte, o planeta hemisfério sul e o planeta Equador. Em termos, né, de clima. O hemisfério norte tem muito mais massa. Tá? Então a circulação atmosférica é diferente lá. Tá? E principalmente no hemisfério norte nós temos mais dados. Então a gente pode comparar muito mais o hemisfério dado. Os dados do hemisfério sul são muitos dados geológicos. Lá são testemunhos. Até mesmo pela história da população. Tá? Apesar que aqui no Brasil, mas no Brasil nós temos dados desde 1500. Temos, né? Alguns dados desde 1500. Mas não se comparam dados de 1700, 1600, 1645. No Brasil, não era quase nada. Na Europa, era um centro da civilização. Né? Então, existem essas diferenças. Tá? Mas, sim, durante esses grandes mínimos solares, foi sentido no mundo todo. Principalmente, o Brasil, não tanto, porque lembra que eu falei que esses grandes mínimos solares, as águas quentes, ela ficou aprisionada lá na costa da África? Então, essas águas quentes, elas ficam aprisionadas entre os trópicos. Certo. Então, tudo que é subtropical, ou seja, acima dos trópicos ou abaixo dos trópicos, sente mais do que entre os trópicos. Entendi. Justamente pelas águas mais quentes ficarem aprisionadas ali. Entendi. Tá? Tudo isso decorrência do sol. Certo. Então, vamos vender comida para a França e para a Alemanha esse ano, ué. O Brasil vai ser o celeiro do mundo, meu amigo, em poucos anos. Nós temos 3 safras aí para isso, ué. Por isso que eles ficam loucos com o nosso país. Exatamente. E você, deixa eu te falar aqui, você sabe que período é esse aí, ó, de 1850 a 1900? Alguém sabe chutar que período é esse? É o período pré-industrial, tá? Que gostam de falar que a temperatura do planeta era isso aí. Ou seja, acabamos de sair de 2 grandes mínimos solares, acabamos de sair de 2 grandes mínimos solares, de uma pequena era do gelo, a atividade solar baixa, aí depois a atividade solar vai lá para a ponte que partiu, aí o cara vem falar que isso aqui que era o normal do planeta, com essa atividade solar. Não me engana, né? Bom, agora uma história do nosso Sol. Essa daqui foi um artigo publicado em 2015 na revista Nature, tá? Pela amiga astrofísica Valentina Zarkova, onde ela pegou a atividade solar, tá, no modelo dela, que deu 97% de compatibilidade. Porque o que acontece, gente? O grande problema dos modelos que eu critico é que modelo não sabe prever o passado. Então, se ele não sabe prever o passado, como é que ele vai prever o futuro? Né? Então, isso daqui, até onde está para trás, foram dados. Tá? Então, daqui para cá, ó, isso aqui foram dados coletados.
né, a pequena idade de gelo, lá mínimo de Mulder e Dalton, o grande máximo solar moderno, tá? E aqui, ó, é onde nós estamos, que o modelo dela começou a prever. E, gente, pasme, esse modelo, ele apresentou 97% de compatibilidade com o passado. E notem o seguinte, que nós vamos ter agora esse mínimo, depois o Sol vai aumentar novamente, né, no máximo do ciclo de Gleisberg, junto com o Schwab, depois vai descer de novo. Então, gente, ó, é um ciclo, tá? E períodos como esse aqui são maximizados por outros ciclos solares. Então, gente, falar que agora nos últimos 4.000 anos, agora foi o período mais ativo do Sol. Aí a pessoa vem me falar que não, o Sol não tem nada a ver com a nossa vida, com o clima. O Sol, ele tem tudo a ver com a nossa vida, não só com o clima. O Sol, ele nos dá a vida. Nós comemos por causa do Sol, porque ele dá energia para as plantas, que as plantas alimentam os animais. Né? Porque eu sou vegetariano de segunda ordem, né? Eu só como picanha, tal, essas coisas, brincadeira. Também como carne de porco. Então, o que acontece? O Sol, ao mesmo tempo que nos dá vida, que nos protege dos raios cósmicos galácticos, que podem ser mutagênicos e cancerígenos para a gente, ele tenta nos matar 24 horas por dia. Porque se não fosse a nossa ionosfera, a nossa também magnetosfera, um arroto mais forte do Sol, tá, acaba com a nossa atmosfera. E a gente morre. Tá? Então, existem erupções solares que aconteceram no passado, que se fosse hoje em dia, tá, a sorte que essas erupções não acontecem toda hora, porque se fosse hoje em dia, a gente entraria na idade da pedra. Porque tudo que era eletrônico iria queimar. Então, o Sol ele passa por esses ciclos. Quanto maior a atividade, maior a chance, né, da gente ser bombardeado por essas partículas solares e de afetar a gente. A turma que só cozinha com micro-ondas ia morrer primeiro. Isso nem foi uma indireta, né? Isso nem foi uma indireta. Isso nem foi uma indireta. Né? Brincadeira, né? Não deu para evitar. Claro. Então, recapitulando aqui, pessoal, de uma forma maior. Né? Então, durante o máximo solar, essas águas mais quentes, elas adentram. Então, você tem a Europa aqui, e a Ásia mais quente, o Ártico mais quente, e a parte do deserto aqui, ó, vai ter um pouco mais frio. O contrário acontece, né, durante o mínimo solar. Você fica, essa parte aqui, ó, com águas mais quentes, o deserto mais quente, mandando ventos quentes para a Europa. Então, muito se fala das famosas ondas de calor, que vem muito ali do deserto, e traz muito, acontece muito na Itália, tá? Uma onda de vento do deserto que traz muita areia, então a própria paisagem fica meio tom vermelhado. Tá? Então vai muita areia do deserto para a Europa nessa época, durante esses períodos. E nós vemos isso acontecer. Tá? Então, é isso aí que eu queria, né, contar para vocês um pouco não só da história e não só falar muito da parte técnica do Sol. Eu quis botar um pouco nessa apresentação o que tudo isso influenciar na nossa vida. Porque falar de parte técnica, somente parte técnica do Sol, eu ia levar 5 horas aqui e não ia falar do quanto essa maravilhosa estrela que nos dá a vida, que nos protege de raios cósmicos galácticos, ela pode alterar e, assim, provocar grandes mudanças no ser humano, na Terra e em todo o sistema solar. Tá certo? Então, o Sol ele tem outros ciclos, como o ciclo do baricentro, que varia em 179 anos, que está no seu mínimo agora, que tem a ver com a atividade solar. O Sol, ora, por exemplo, o que eu falo, a Terra ela não gira em torno do Sol. Não, ela não gira em torno do Sol. Se quiser, pode tirar a apresentação, Edu. Pode botar só a gente. A Terra ela não gira em torno do Sol.
A Terra, o que ela faz? Ela gira em torno do centro de massa do sistema solar. Ora, esse centro de massa está dentro do Sol, ora está fora. E o próprio Sol, ele gira em torno do centro de massa do sistema solar. Então o Sol ele tem rotação e revolução em volta do centro de massa. Ora, esse giro em torno dele mesmo, ora é um giro um pouco mais obtuso. E isso tem a ver com o quê? Com variações de órbitas planetárias, com variações de vários sentidos que afetam não só, né, o clima, não afetam só a exposição de raios cósmicos, afetam várias coisas.